Se você acha que nasceu desenhando bem, espera que eu vou mostrar os meus desenhos antigos. Então, hoje nesse vídeo eu vou mostrar para vocês desenhos antigos meus, assim, antiguíssimos, de 5, 4 anos atrás. Esse caderno foi não o primeiro, obviamente, mas onde que mostra mais a minha evolução, onde que eu comecei mais ou menos o estilo de desenho meu de hoje em dia. Só que antes de eu chegar nesse estilo, eu tive que começar em algum lugar. Que nem esse foi o primeiro caderno de desenho que eu tive, assim, que eu comecei a falar, eu quero fazer alguma coisa assim de desenho, eu quero seguir na área artística, assim, mais ou menos. Por exemplo, aqui são uns meus desenhos antiguérrimos, assim, antigos, assim. Deus, que eu brincava de boneca, eles já existiam. Que nem eu vou falar um pouco. O Samuel, ele é um dos primeiros personagens, assim, vocês, assim, que não é que eu criei, assim, peguei base de bonecas minhas que eu tinha. Parei de brincar. Não, parei com meus 13 e eu adorava brincar de boneca, assim, de Barbie, essas coisas. Aqui é a irmã dele, a Ana. Aqui não tem, assim, só o rascunho dela. E olha, como antigamente eu já tava começando mesmo a ver. Aqui é o Osvaldo, eu acho. Osvaldo? Não lembro, acho que era o Osvaldo. Acho que mais pra frente vou mostrar mais ele e eu vou acabar lembrando. É o estilo dele. E também esse estilo eu tinha muito base de quem? Vocês devem conhecer essas Brilho Stars. E vocês conhecem? Não essas aqui, que essa seria meio que uma fanart com releitura? Não é releitura, não. Como se fosse um universo paralelo, assim, que eu tinha ideia como que seria, acho que nova série do Steven Universe, que era Steven Universe Future. Aí onde que eu achava que ela, a Pérola Rosa, seria vilã junto com a Jasper. Eu tinha uma ideia, e tem um rascunho, um rascunho da fusão, até que uma fusão meio, como fala, meio amigável, né? Que nem depois de anos que nós fãs percebeu que fusões menos estáveis que criam muitas pernas, muitos braços. E aqui, no máximo, aqui só o olhinho e mais de 2 olhos, um olho tampado, porque, né, a Pérola Rosa tinha um olho quebrado, né? E como eu disse, Steven Universe, que na época eu era muito, muito fã mesmo, assim, ainda é minha série de animação favorita mesmo, onde que foi por causa de Steven Universe que eu comecei a encantar por esse universo de animação mesmo. Que nem que eu não gostei ou rabisquei, assim, eu tinha muito disso de rabiscar ou tampar, que nem aqui as personagens do Steven Universe, a Ametista, a Pérola. Essa daqui é uma outra personagem que eu criei nesse universo paralelo. Eu tinha... Depois vou mostrar os integrantes, os personagens principais. Assim.
Aí aqui era uma outra. Seria... sabe o Steve Universo? Só que o Steve Universo seria a filha do Diamante Branco. Que era... Ai, gente, é uma Raul, né? Raul, uma coisa assim. Eu não sei pronunciar direito. Raul do Steve Universo sendo filha. Só que no meu universo, entre aspas, assim, como se, sei lá, Steve Universo fosse na minha versão. Aqui mais dela, e eu achava muito engraçado que eu tinha zero anatomia. Isso vai ter muito disso, de zero anatomia. E era de 2020. Gente, que assinatura é essa? E tem mostrando muito meu nome aqui. Tomara que não tenha meu CPF, porque se eles roubar aí, fodeu, né? Mas aqui era de 2020, que acho que na época já tinha lançado o Steve Universe Future. Eu acho que sim. Eu tenho... Nossa, ai, não vai dar pra vocês verem. Deixa eu ver então. Escurecendo um pouco, não adiantou nada. Piorou mais a situação que já tá piorando. Porque aqui dá pra ver uma sombrinha aqui, como seria. Eu tinha muito disso, de querer inventar uma... Esse é um dos meus desenhos favoritos na época, que... Por mais que ainda tenha uns erros anatômicos, que nem aqui, que nem mão de macarrão, que nem de Hora de Aventura, mas eu amava tanto que ficou... Eu achava o auge do meu desenho. Eu falei, nossa, eu me superei. Se fosse hoje em dia, eu acho, com certeza ia fazer melhor. Mas na época, gente, até mesmo tinha estrelinha aqui que eu falava, nossa, é minha favorita. Essa minha personagem, Pelorazinha, já não tinha tanta criatividade, assim, os nomes, não criatividade, né, mas os nomes, assim, das gems, né, que era Pérola, Garnet, é tudo nome de pedra, e ela foi a mais criativa, mais top nomes fodas, que é uma Pérolazinha. Gente, eu esqueço que eu estou tradicional e não digital, mania. Nossa Pérola, acho que dá pra ver que era até antes da quinta temporada. Quinta temporada, que ainda tá com a roupa antiga dela. A Garnet. Aqui eu já tinha um pouco de noção de colorir, porque o que eu fazia para dar uma cor, passava uma cor por baixo e depois passava uma outra cor por cima para dar um tom que eu queria. Se fosse hoje em dia, ia fazer um pouco diferente, obviamente, mas na época eu fazia desse jeito. E chegou na parte que eu queria mostrar para vocês desse universo que eu tinha criado, que era que o Steve tivesse uma irmã gêmea, que até mesmo a pedra era meio que dividida. Na época eu não tinha zero noção que isso seria quase impossível de acontecer no universo mesmo, mas no meu universo isso acontecia, e aconteceu de a Peaking Diamond / Rose tivesse gêmeos. Só que a história deles é uma bagunça na época, assim, não era que eles nasceram junto, foi um rolo tão esquisito que, pra mim, se fosse hoje em dia, são gêmeos mesmo, nasceram no mesmo dia, mesmo ano, não tem a mesma idade e divide o mesmo aniversário. E aqui eles seriam depressivos, tadinho. Eu tinha sérios problemas com personagens depressivos. Aqui é uma outra personagem, que essa eu criei numa base assim, de possíveis diamantes sem ser a branco, azul e amarelo. Essa seria como que eu posso explicar?
Seria outros tipos de diamantes, que seria diamante violeta, diamante roxo, não sei. Que ela seria a mesma coisa do Steven, é filha de humano com gelo. Que é o que eu tenho. Aqui, eu não sei porque eu não marquei, mas eu achava o auge do conceito de desenho, que era desenhar a... Esqueci o nome dela. Gente, esqueci o nome dela, real. A Spinella, que nem ela, versão boazinha, bonitinha. E ela, né, vilã do filme. Eu achava o áudio do conceito, porque eu acho que eu tinha visto na internet e eu queria refazer. Isso daqui, gente, eu via, eu copiava, mas não copiava assim como referência, assim, do tipo, a tela tá aqui ou aqui desenhando, não. Era tudo mentalmente. Saindo um pouco de Steven Universo para os meus personagens originais, as minhas OCs da época. Que na época eu assistia muito Felipe Neto e Lucas Neto, assim, os irmãos Neto. Então eu criei os meus próprios irmãos Costas. Aqui era outra forma assim que eu falava, nossa, era o auge do meu estilo, assim, do meu desenho. Aqui eu vou contar um pouquinho. Eu não gostei da cara dele. Não dá pra ver muito aqui. Mas acho que dá pra ver pelo outro lado. Que tinha um desenho. Tinha um desenho por trás. Eu odiei. Eu desenhei por cima e acabei colando. Eu tinha muito disso, de colar tudo por cima. Acho que dá pra ver que tá uma lambanqueira aqui. Eu achei muito engraçado que eu fazia o cabelinho deles que nem se fosse cabelo de aqueles matinho. Não sei que na época de vocês faziam. Vou pegar uma caneta aqui pra mostrar. Que nem era assim, ó. Era um S e um C. Um S e um C, uma coisa assim. Faz um mato desse jeito assim. Não sei se na época de vocês faziam. Mas que fazia pra não falar que é loucura na minha cabeça. Aqui, como eu falei, no meu universo de Steven Universo, como assim, gente. Aqui o Steve como se ele já fosse pai. E que é a filhinha dele com a Connie. Diferente do original, que acho que passou uns 2 anos, esse seria ter passado uns 5, 6 anos, assim. Aqui, como eu falei, tipo, ela 20 anos, que é a Estela. Aí aqui eu falando coisas sobre ela, normal. E uma coisa que vocês vão perceber é que tem hora que eu desenho assim, eu acabo colorindo a pele e outras vezes acabo não colorindo por preguiça. Porque aqui eu só colori a pele. Por que eu não colori? Por preguiça. Aqui, na época também na época que eu estava obcecada por Steven Universo, eu também comecei a... Não comecei não, tipo, eu via uma... Era o quê? Era comics de pérola com lápis. Que, assim, só que depois de anos eu acabei achando assim, não achando tipo errado, mas assim, que a Rebecca Sugar falando que era... Mas nunca vai acontecer, acho que a fusão das duas, porque uma foi basicamente... passou por complicações, né, com a Jasper, e a outra por não gostar mesmo. Então, só que na época eu não sabia, e na época eu era meio fanática com chips, meio doentinha.
Então, assim, hoje em dia não tipo elas, mas na época era quase doente por elas. Aqui seria o estilo cyberpunk, que dá pra ver o estilo mais ou menos cyberpunk, assim. Esse estilo, assim, como se fosse o futuro do passado. Eu adoro esses negócios, o futuro do passado. Eu sou encantada com isso. Mas eu fico achando muito engraçado. Que é um mais cartoon. Daqui ficou esquisito. Eu nunca acerto esse bichinho. Osvaldo, eu acho que é o nome dele. Nunca acerto. Ela é uma das personagens que eu mais acertava na época. E eu achava muito engraçado que, como que eu esperava muito eles nos Irmãos Neto. Só que era 3 irmãos. 3 irmãos que eram adolescentes para crianças. Que aqui era na faixa etária dos 14 para 10 anos. Sim, nessa faixa etária. Porque eu tinha mais ou menos nessa idade. Que até mesmo eu tava fazendo umas contas recentemente. Tipo, esse daqui já tá com seus 20, 22 anos, assim. Porque eu acho que ele, sei lá, quantos anos mais velho que eu. Mas, e vocês veem assim, eu tinha um fascínio. Esse daqui é muito fácil de vocês verem. Vocês veem o universo. Vai ter alguns desenhos aqui que eu não vou mostrar. Sim. Não vou mostrar aqui, ó. Sim. Não vou mostrar. Aqui vai ser a última vez que vocês vão ver. Só um spoiler. Aqui seria uma fusão entre que eu tinha visto na internet. Gente, eu não vou saber onde. Acho que a maioria dessas coisas de Steven Universe eu pesquisava no Google. Caí depois de um tempo que eu conheci o Pinterest e acabou. Tudo meus estilos de desenho era muito inspirado no Pinterest. E aqui a nossa querida Peridot. Gente, que surto era esse, né? O povo desenhando. Gente, eu lembro uma época, assim, eu desde sempre era meio chatinha sobre negócio de desenho. Era raro de eu considerar os outros como artistas. E a maioria dessas pessoas que eu conheço que falava, que desenhava só esse estilo. Nem vocês verem. Olha quantos só mostrei que eu desenhava, fazia fanart, só que assim, cada um tinha seu estilo. Mas era um negócio tão esquisito que eu falava, gente, isso não é pra mim. Esse negócio de fazer xicrinha fofinha, cookies fofinho. E olha que eu fiz muito, que eu pendurava eu sempre fui fanática de pendurar coisas na minha parede. Aqui, cada jeito que eu desenhava era uma forma diferente, né? Vocês vendo? Aqui eu achava, como aqui vocês viram, estrelinha era um dos meus favoritos. Eu acho que eu tinha feito esses desenhos fofos, não gostei, acabei reaproveitando. Só que eu achava muito engraçado que eu coloria muito forte, que as folhas ficam empolgadas, né? Porque era um sulfite bem fininho. E colorei com força, porque eu gostava de coisa pigmentada. E aqui eu tinha caneta pique colorida e eu acabava pintando cabelo. Aqui seria meio que a minha versão do Steven Universe, ser o filho do Diamante Azul, só que como a minha versão é uma menina, aí acabei pondo uma menina. Gente, eu não sei porque eu gostava desse, não tem nada de diferente. É só um desenho que a cara deste tamanho. Aqui, olha onde que tá o nariz, olha onde que tá a boca. Gente, assim, é um estilo muito característico para quem começa. Eu acho muito engraçado.
Eu acho que é característico quando você vê um estilo assim, você fala, nossa, pessoa é iniciante. Aí, como eu falo, cada desenho que eu faço é diferente. E eu tinha... Nossa, eu sempre fui uma pessoa que tinha esse negócio de pôr variação de cor de pele. Tinha muito disso, que nem ele era branco, que nem papel, literal. Enquanto os outros eram branco meio bronzeado. Ai, ai. Gente, por que... Eu acho que eu pus errado isso. Eu acho que eu pus isso depois, achando que esses estilos tudo era de 2019. Só que não era. Não era. Era pandemia. Ai, meu Deus. Era... Como eu falei, só... Aqui, esse desenho... Gente, eu acho que teve uma época assim que era de 2019. Ai, meu Deus, quase me revelei. E alguns, porque aqui era de 20. Eu acho que eu reaproveitava, gente. Nossa senhora, deu um spoilerzão, gente. Ai, gente. Tem coisa aqui que eu não vou mostrar, gente. Vocês vão ficar na curiosidade. Porque ainda tem estilos que eu não tenho vergonha de mostrar. Isso daqui era uma época que eu acho que eu gostava de menino. Não sei. Só sei que foi um sonho que eu tive. Assim. Que... Aí acabei criando, assim. Ah, porque você me escolheu. Ai, gente, ela era muito... Gente, muito criativa, né? Nossa Senhora. Jesus, amado, não vou mostrar. Ai! Eu vou mostrar pra vocês, gente. Meu Deus do céu. Gente, não. Hoje em dia... Olha. Ai, nossa, eu sou encantada com os meus vizinhos, com essas caias. Isso daqui era um estilo gacha. Gente, que época bem sombria. Tinha o nome de sobre apelido Olaf, porque quando eu criei esse personagem, o bonequinho dele era o Olaf de Frozen. Eu acho muito engraçado. E como sempre eu falei, branco, que nem papel. Ele é louro, por que ele tá com o cabelo castanho? Oi, lobo! Olha um lobinho! Um lobo, nossa, não sei, ele é um lobo muito engraçado. Muito engraçado esse lobo. Eu não sei falar aqui. Até hoje eu não sou muito boa de desenhar animais, então nem vou falar, ai, é porque, sei lá, aqui está diferente, aqui eu não faria igual. Mentira. Meu Deus, minha época de não fui Frozen, mas era por causa do gacha. Eu era encantada com seus olhinhos. Na época, meus pais, nossa, isso vai ser maravilhoso. Mas é porque aí aqui. Jesus, que época sombria. Jesus amado. Nem dá pra... Acho que eu nem vou conseguir encontrar assim, nem desenho assim a época de gacha que eu tinha com esses personagens, porque eu acabava pagando, porque eu paguei muita coisa, gente, sério, tem muita coisa que eu apaguei durante assim, TikTok, o like, sim, era do like. Eu não lembro o nome do user, porque senão eu abaixava o like só pra mostrar a vocês os vídeos. Mas eu nem lembro o user mesmo. Porque, gente, eu tive essa época sombria. Nossa senhora, o estilo estadunidense que é esse estilo xadrez. A cabeça desse tamanho. Meu Deus do céu. Aí aqui foi a época que meus pais fizeram maior alvoroço.
que eu perdi um pouco. Nossa, elas se ensombrecidas. E eram. Aí eu tinha perdido um pouco de vontade de desenhar, porque eu só tinha um estilo. Quando eu tava começando a achar que eu estava no meu auge, meus pais falaram, não gosto desse estilo de desenho, com esses orelhas esquisitas, pode parar. Então, acabei parando. E aqui eu tentando voltar pro desenho de Steven Universe. Acabei parando e aqui terminou. Sei que tem mais cadernos para eu mostrar, mais desenhos antigos para eu mostrar. Só que para não deixar o vídeo mais um vídeo longo, então eu dividi esse vídeo em 2 partes. Então vocês deixem o like, comentem a parte 2 e também se inscrevam para não perder o vídeo.